Bom demais estar com vocês aqui, que alegria, que alegria. Eu creio que nós já estamos vivendo uma noite muito poderosa em Deus. Creio que Deus está construindo algo novo no nosso coração. Tem um telefone aqui, não sei se é do pastor Marcos, é de quem é esse telefone aqui? Isso. Eu sou meio atrapalhado, eu saio derrubando tudo, irmão. Mas que bom, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Deus, Ele está fazendo algo novo aqui nesse lugar. Eu não vim só apenas liberar algo, mas eu vim também receber daquilo que Deus Ele tem feito nesse lugar e através da sua vida. Que bom que você veio com seu coração cheio de expectativa. Um abraço para a galera aí, que a gente tem um contato, para os amigos que aqui estão, para os pastores, a esposa dos pastores. Muito obrigado. Eu queria que você aplaudisse os pastores dessa igreja aqui. São tão especiais. Porque o seu pastor abriu o seu coração para que Deus pudesse trazer algo novo para esse lugar. Então começa neles, depois vai passando para a nossa vida. Bom, a gente está começando então a conferência Aviva-nos. E eu estou igual o João Batista, irmão. Só que ele vai só preparar o caminho para outra galera que está vindo aí, que eu não sou nem digna de desatar as sandálias. Então eu não quero, falei, Jesus, eu não quero atrapalhar nada. Eu só quero cooperar com aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu queria que você pegasse essa Bíblia aí. Você que está com a gente aqui presencialmente, você que está em casa. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4, é um texto muito conhecido. É bem provável que você já conheça um pouquinho a respeito das histórias do avivamento, e você vai ouvir muito falar a respeito disso. Um dos primeiros avivamentos que acontece é Atos capítulo 2, ali quando os discípulos estão reunidos, aqueles 120 discípulos cristãos ali reunidos, o Senhor envia o fogo do Espírito Santo naquele lugar, e eles começam a viver ali experiências sobrenaturais. Depois a igreja também em si, ela vai viver um avivamento. Enquanto você está abrindo aí, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, vai abrindo, vai ouvindo aí. Eu estou dividindo com você. E ali na morte de Estevão, após eles receberem um poder do Espírito Santo, a igreja vai começar a receber uma pressão muito grande. E a partir dessa pressão, a igreja vai ser promovida. A igreja vai ser enviada para a Ásia, a igreja vai ser enviada para o Oriente Médio, a igreja vai ser enviada para a Europa. Então tenha certeza de uma coisa: toda pressão que Deus permite chegar na minha vida e na sua vida, não é para me paralisar e para te paralisar, mas é para me promover e te promover para o lugar e para o destino que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Então, se você pensa, ou se você já percebe que vem dias difíceis até mesmo para a igreja, fique tranquilo, porque quanto maior for a perseguição da igreja, maior será o alcance dela, maior será a proporção que ela vai alcançar. E eu creio muito nisso. Nós conhecemos bastante as histórias dos avivalistas, homens que marcaram a geração, homens que foram pais da igreja, homens como John Wesley, homens como Martin Lutero, homens como Hudson Taylor, homens como até mesmo começando ali na igreja primitiva e passando por esses homens que foram pais da igreja, que foram marcando a nossa geração, de geração em geração, século 13, 14, 15, 16, Deus foi fazendo algo extraordinário na vida desses homens. Só que nós sabemos que essa responsabilidade agora ela está sobre a nossa vida. Nós somos esses homens, essas mulheres que a Bíblia traz, que marcou uma geração. E agora existe uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida em dar continuidade a esse legado. Só que mais do que um avivamento que para em nós, eu creio que o avivamento que Deus quer derramar sobre a nossa vida, e foi muito disso que Jesus trouxe, é algo que não só vem sobre a nossa vida, mas através da minha vida, da sua vida, se estenda para as pessoas que estão ao nosso redor, alcance nossa igreja, alcance nossa casa, sabe? Aquilo que Deus está manifestando e aquilo que Deus está começando a construir nesse dia. Eu creio em nome de Jesus, quando você chegar no final dessa conferência, não só você vai ser tocado, mas você vai ver a sua casa transformada, seu lugar de trabalho transformado, as pessoas que andam com você poderosamente transformadas. Eu creio muito nisso. O avivamento que Deus quer trazer para a gente, aviva-nos, nós estamos declarando isso, aviva-nos, Senhor, não para que algo pare em nós, mas que se estenda através da nossa vida. Tudo que Deus faz em nós é para que isso transborde e alcance lugares. Você achou aí, Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim, acompanha comigo aí. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizavam mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria, diga comigo, era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E era quase meio-dia. E vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Você está aí comigo? Amém? E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. E o versículo 11 diz: e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde tens as águas vivas? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volte. E respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Mas vós os samaritanos adorareis o que não conheceis. Nós adoramos quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23, acompanha comigo, estou terminando já a leitura. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. E versículo 25 diz: disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier, ele explicará tudo. E o versículo 26, Jesus ele libera uma palavra: eu sou esse que falo contigo. Pode fechar os seus olhos aí para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, oramos para que a tua palavra cumpra em nós o teu propósito, que o nosso coração seja uma terra fértil. Sabemos, ó Pai, que nós já estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória e de fé em fé. Nós entramos aqui de um jeito, mas nós vamos sair daqui completamente diferente. Pai, prepara o nosso coração, nosso entendimento, e que nada nos atrapalhe ouvir a tua voz, saber o que o Senhor tem para revelar a nós essa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Enquanto eu pensava a respeito desse dia, e orando por esse momento que nós estamos juntos aqui, Deus falava ao meu coração algo muito particular, principalmente com a minha vida, para que eu pudesse liberar aqui e dividir com vocês. Eu sei que o nosso propósito aqui é buscar avivamento, é buscar o fogo de Deus, é buscar uma experiência com Deus sobrenatural. Mas eu queria te lembrar que antes de Deus liberar um fogo sobre a nossa vida, Deus vai analisar como está a estrutura da nossa vida e como está o nosso coração. Deus ele não derrama avivamento, Deus ele não libera fogo em altares que estão quebrados. Na verdade, Deus ele primeiro precisa que eu e você façamos uma reparação no altar, preparamos um altar, porque aí sim ele libera o fogo. Então guarda uma coisa no seu coração aí: não se prepare em trazer o fogo,
Porque o fogo ele vem de Deus. O fogo ele vem do Espírito Santo. Agora a minha parcela e a sua parcela é preparar o altar, é deixar o altar pronto. Para que o altar estando pronto, aí sim Deus ele observa o meu coração, o teu coração, e Ele diz, eles estão prontos para receber aquilo que eu tenho para liberar nesse dia. Então eu vim aqui essa noite para a gente poder reparar o altar. Eu vim aqui preparar o altar do meu coração e do teu coração, para que amanhã, sábado, domingo, o fogo de Deus possa descer sobre a sua vida aí, e você saia daqui transbordando e vivendo assim experiência sobrenatural. Por que eu trouxe o Evangelho de João no capítulo 4? Porque o Evangelho de João no capítulo 4 é Jesus reparando um altar que havia sido levantado há muito tempo. Nós conhecemos esse texto aqui, o texto e o contexto fala a respeito da mulher samaritana. E Jesus está numa jornada, e essa é uma das primeiras experiências que Jesus vai ter no seu ministério terreno, quando ele dá o start, quando ele passa pelas águas ali, João Batista o batiza, o céu declara, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí a partir desse momento Jesus começa a manifestar e a realizar aquilo que o Pai tinha preparado para que ele pudesse fazer. E um dos primeiros encontros que ele vai ter, onde ele vai manifestar os seus sinais, é esse encontro com a mulher samaritana. Mas o texto diz, e ele é bem enfático, dizendo o seguinte, olha, era necessário Jesus passar por Samaria. E o próprio contexto do texto diz que os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Na maioria das vezes, eles davam uma volta. Eles escolhiam até mesmo andar 3, 4, 5 quilômetros a mais, para não passar por aquele caminho. E a vida de Jesus, ela se resume, o ministério de Jesus, ele se resume muito por aqueles lugares ali, Jerusalém, Galileia, Belém. Jesus manifesta os seus sinais e o seu poder dentro desses ambientes. Então quando Jesus ele decide passar por Samaria, era justamente porque existia ali algo mal resolvido. Era justamente porque existia ali algo que precisava ser tratado. Havia meio que uma barreira naquele lugar, aonde praticamente toda aquela geração decidia não passar. Ou seja, não só postergava, mas evitava. E isso fala muito a respeito da nossa vida, isso fala muito a respeito do nosso dia a dia. Nós constantemente, quando temos que tratar algo que confronta o nosso coração, ou que talvez pode trazer uma dor momentânea, mas certamente no futuro vai gerar uma cura, a gente meio que vai adiando esses processos, a gente meio que vai adiando esse confronto. Na verdade a gente não gosta de confronto, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele afia o ferro com o ferro, é no relacionamento, é no dia a dia, é no sentar, é à mesa, é ouvindo aquele que edifica. E saiba de uma coisa, a Bíblia diz que Deus só corrige os filhos. Você é filho de Deus, então se prepare porque Deus vai te corrigir, e a maneira que Deus vai te corrigir é colocando pessoas do teu lado, é colocando amigos. Se você tem amigos, se prepare, meu irmão. E se esse amigo realmente te ama, ele vai te falar a verdade, ele vai confrontar o teu coração, ele não vai te expor, ele não vai te envergonhar, mas ele vai falar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Então não fuja desses encontros, não fuja desses lugares, não fuja. Jesus disse, era necessário passar por Samaria. Quem sabe Jesus está falando no nosso coração, olha, era necessário você ouvir isso para que a ficha pudesse cair. Era necessário você ter esse encontro, era necessário você passar por esse lugar, para que você pudesse realmente ter um despertamento. Agora preste atenção, Samaria, ela fazia parte do meio do caminho. Diga comigo, meio do caminho. Jesus ele nasce em Belém, cresce ali em Nazaré, e ele manifesta o seu poder em Jerusalém. E Samaria ficava justamente no meio do caminho. E quando a gente fala de meio do caminho, trazendo para a nossa realidade, para o nosso cotidiano do dia a dia, a gente sabe que a nossa vida tem começo, meio e fim. O início de tudo, o meio da nossa história e o final da nossa trajetória. Tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. E Samaria, ele era o meio da trajetória daquela geração. Por que eu estou falando isso para você? Porque na maioria das vezes, o nosso grande problema não é com o final,
O nosso grande problema não é com o início das coisas, mas na maioria das vezes a nossa essência, ela é perdida no meio do caminho. Em Samaria. São esses lugares, os altares que nós construímos no início. Você lembra do início da sua caminhada como seu coração era? Eu lembro, o meu. Pastor, eu quero voltar para aquele lugar. Não é voltar para aquele lugar, porque a Bíblia diz, olha, não considere os tempos passados maiores do que aqueles que virão. Ou seja, aquilo foi só uma sombra daquilo que está por vir, que Deus quer que você viva. Só uma sombra. Ou seja, então aquilo ali é só para você trazer à memória algo para te gerar esperança, e você dizer, eu preciso ser muito melhor do que eu fui no início. Só que a gente se perde no meio do caminho. A gente acaba se perdendo nesse lugar, sabe, que é Samaria. Como no relacionamento, a gente começa muito bem, animado, apaixonado, presente, isso e aquilo. Mas parece que no meio do caminho, esse amor vai esfriando, e que isso não seja uma verdade na minha vida, e na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. Mas a gente sabe que acontece. O meio do caminho para a gente é um problema, não só em relacionamento, em coisas que nós construímos com uma motivação enorme, com palavras proféticas liberadas, com sonhos, com esperança no coração. Mas aí vem as lutas, batalhas do dia a dia, e aquilo que era uma verdade no nosso coração já não é tão gritante, já não é tão latente, sabe, já não é mais uma coluna que nos sustentava. O meio do caminho, ele é muito perigoso, e por isso a gente precisa ter uma atenção muito grande. E Jesus está dizendo o seguinte para aquela geração: eu preciso ir nesse lugar. Lembra que a palavra diz, olha, lembra onde caíste? Volta lá. E recomeça a jornada. Esse meio do caminho que eu estou falando. Eu e você sabemos aonde o altar foi rachado. Eu e você sabemos o momento que o altar, que era cheio de brasas, de chama, de fogo, agora a gente olha e só tem cinzas. Isso é muito interessante quando você lê o livro de Levíticos. Você percebe que era papel do sacerdote, e nós somos sacerdotes hoje, era papel do sacerdote hoje, retirar, preparar o altar, sabe, o Senhor enviava a chama, Ele preparava a oferta, mas também era papel dele retirar as cinzas. Dia após dia ele tinha que ir no altar para retirar as cinzas, senão não tinha como. Cinzas eram sinais de que o altar não estava preparado para receber fogo. Quem sabe nós chegamos assim, aqui dessa maneira, com um coração que antes queimava, que antes carregava brasas, e quem sabe agora só tem cinzas. Mas eu creio em nome de Jesus que existe um sopro do Espírito Santo essa noite sobre a minha vida, sobre a sua. O Senhor te trouxe aqui para soprar toda a cinza, toda a palha do seu coração, para que o fogo dele seja manifesto novamente sobre a sua vida. Eu creio nisso, eu creio nisso. João diz, era necessário Jesus passar por Samaria. E o texto diz no versículo 5 do capítulo 4, que chegou numa cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras, estou lendo João capítulo 4, versículo 5. Chegou numa cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera o seu filho José. Repare que Jesus não se contenta apenas de passar por Samaria, mas em Samaria ele vai numa cidade chamada Sicar. Sicar no grego, mas lá no hebraico, essa cidade é chamada Siquém. E quem sabe Siquém para você, talvez é mais próximo do que você entende. Que cidade é essa chamada Siquém? Essa cidade chamada Siquém, ela foi revelada em Gênesis capítulo 33. Quando Jacó chega nessa cidade, compra essa cidade, e não só compra essa cidade, Jacó chega lá, constrói um altar. O texto diz que Jacó compra aquela cidade, constrói um altar, e ali ele estabelece um poço. Você lembra que culturalmente naquele tempo, aqueles homens estabeleciam, cavavam poços, para que toda a sua geração pudesse ser saciada através daquela água, e não só sua família, seus animais, seu gado, para que a água pudesse jorrar. Então a cidade que Jesus está decidindo ir, é justamente essa que Jacó lá atrás, há praticamente 40 anos mais ou menos, 40 gerações atrás,
Jacó compra essa cidade, estabelece esse poço, e 40 gerações na frente, Jesus está indo em direção a essa cidade. Depois, se você quiser ler esse texto, é Gênesis capítulo 33, versículo 18, que diz assim, olha: depois que voltou de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo na cidade de Siquém, Gênesis 33, 18, que está na terra de Canaã, e se acampou naquela cidade. Ou seja, ali Jacó se estabeleceu, comprou aquela cidade, e aquela cidade foi passando de geração em geração. E o texto diz que Jesus está indo justamente em direção a esse território. Jesus é sábio demais, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai encontrar, e Ele sabe no lugar certo quem Ele vai encontrar. Ele sabe que Ele não está indo encontrar só uma mulher. Ele sabe que Ele vai encontrar uma mulher justamente no lugar onde havia sido levantado um altar por Jacó. Só que a vida da mulher samaritana, ela está representando como está o povo samaritano. Às vezes nós olhamos para a mulher samaritana e falamos, poxa, essa mulher aí não, era toda uma geração representada por ela. Por isso que Jesus está indo em um coração, para a partir de um coração, Ele transformar toda uma história. Escute uma coisa aqui, em nome de Jesus: Deus não precisa de uma multidão, Deus não precisa acender uma chama em todo mundo, Ele só precisa de um coração apaixonado, incendiado, para tocar toda uma geração. Só um coração disponível e pronto para receber aquilo que Ele tem preparado para derramar. Jesus não está indo só para curar uma mulher ou restabelecer um altar externo, porque o altar que Jacó levantou há 40 gerações atrás, agora está destruído, pô. Não existe mais. Não existe mais esse altar. Você já parou para pensar? Eu pensando sobre isso aqui que eu ia pregar, eu fiquei pensando um pouco na genealogia e na história da minha casa. Alguns familiares meus que começaram uma história com Deus, que construíram altares com Deus, e você sabe que altar fala a respeito de adoração a Deus. Quando nós construímos altar, nós levantamos uma bandeira e declaramos: o Senhor estava aqui comigo, o Senhor providenciou tudo, foi Ele quem estabeleceu esse lugar, foi Ele quem me abençoou nesse lugar. E quantas pessoas nós podemos olhar para trás, até mesmo na nossa casa, e talvez dizer assim: cara, meu pai, o coração do meu pai pegava fogo por Jesus, cara. Minha irmã foi quem me alcançou. Minha mãe era quem orava pela minha vida, minha avó era uma mulher de fé. E talvez altares que foram levantados por talvez bisavó, tataravó. Quem sabe você olha e diz assim: parece que esses altares foram derrubados. Só que Jesus está indo em direção a esse lugar e dizendo o seguinte: em uma mulher eu vou restabelecer um altar que foi quebrado há muito tempo, e eu vou marcar uma geração. Jesus veio aqui me encontrar e te encontrar, porque eu creio que a partir de você, aquilo que Deus está começando a construir agora, vai tocar toda a sua casa, todas as pessoas que estão ao seu redor, todos aqueles que você tem orado, todos aqueles que você tem clamado. Isso nos faz pensar quantos altares nós já erguemos, quantos lugares que nós já chegamos e declaramos assim: esse lugar aqui foi Deus que me deu, essa porta aqui foi Deus que abriu, esse lugar foi provisão de Deus. E quem sabe a gente olha para trás e aquela bandeira que estava fincada dizendo: esse lugar pertence ao Senhor, não pertence mais. São nesses lugares que Jesus está indo e está requerendo de volta a honra. Sabe, um filho que foi gerado em você, e que você pegou esse filho e declarou: pai, esse é teu. Ele é um profeta das gerações, é uma profetisa, vai ser uma mulher de Deus. Quem sabe esses altares que foram construídos estão derrubados, mas hoje há uma ação do Espírito Santo aqui para reedificar e reparar esses altares que antes exaltavam e glorificavam a Deus. E quem sabe hoje já não há mais uma sensibilidade. Esses lugares não apontam mais para o Senhor. Quem sabe essa empresa agora não aponta mais para Deus. Essa família agora não apresenta mais para Deus. Esse projeto não aponta mais para Deus. Começou nele, mas quem sabe no meio do caminho parece que ele foi derrubado.
mas eu creio que hoje é uma noite que nós vamos reedificar tudo aquilo que foi destruído na minha vida e na sua vida. É muito interessante porque quando a gente faz esse paralelo da história da mulher samaritana com a vida de Jacó, a gente descobre duas coisas: altares e poços. Altares falam de coisas visíveis, poços falam de coisas invisíveis. O texto diz que Jacó decidiu construir não só coisas visíveis, mas na mesma proporção que ele construía coisas visíveis, representava aquilo que ele vivia na intimidade. Era a mesma proporção, para cada altar um poço. Para cada representação pública, era uma manifestação daquilo que ele vivia no secreto. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus: mais do que liberar um fogo para aquecer o nosso coração, trazer experiências aqui essa noite, Deus quer que essa chama permaneça em nós, aqui no lugar público, no lugar secreto, no lugar de intimidade, para onde você for. Aqui nós estamos levantando o altar. Mas quando eu e você chegarmos em casa, o Espírito Santo vai soprar no nosso coração assim, ó: agora é hora de cavar poços. Quantos poços tem lá na sua casa cavados? Que saciam a sua sede, a sede da sua casa, a sede da sua família. Quem sabe levantar altares é um pouco mais fácil, porque são coisas visíveis. E é muito fácil se parecer-se espiritual, é muito fácil. Chegar aqui, falar em línguas, pular e tal, isso é muito fácil. Agora Deus quer construir algo que seja permanente no nosso coração. É muito fácil viver com um fogo aparente, e talvez na primeira provação esse fogo, ó, sumir. Agora aqueles que não têm só uma vida aparente, mas têm uma vida enraizada em Jesus, independente do que aconteça, eles creem, confiam, permanecem. A mesma vida visível é a mesma vida que se carrega na intimidade, no lugar secreto com Deus. Vida cristã é isso. Vida cristã é muito mais do que uma vida aparente. É uma vida construída num ambiente secreto. Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Lá você vai cavar poços, lá você vai criar raízes. Lá você vai ouvir coisas que só Deus pode te falar. Escute uma coisa: eu não posso reparar o seu altar, o pastor Marcos não pode reparar o seu altar. Cada um tem a responsabilidade de si. Nós podemos sim te ajudar a soprar as cinzas, te apontar o caminho. Agora o Senhor diz: é o sacerdote. Nós somos uma geração de sacerdotes. Somos nós que construímos, reparamos e mantemos ali a chama acesa. Não transfira uma responsabilidade para alguém que seja sua. Não, porque fulano, pastor. Às vezes nós temos tantos motivos e desculpas para talvez apontar a realidade que nós estamos vivendo. Nós tentamos buscar alguns culpados. Não, eu estou assim porque aconteceu isso, porque fulano não me ajudou. Não, em nome de Jesus. O Espírito Santo hoje está fazendo a gente olhar para dentro do nosso coração, cara. Tudo que você constrói agora como um legado. E guarda uma coisa aí: Deus não te chamou para construir um legado apenas que vai ficar aqui nessa terra. O meu legado e o teu legado, ele é eterno. Porque eu e você somos eternos. Nós não somos aqui apenas passageiros, não. Somos eternos, fomos criados para ser eternos. Existe uma frase muito interessante de um atleta americano que ele diz: olha, os nossos troféus um dia serão jogados no lixo. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que talvez alguns recordes que nós batemos aqui, o tempo vai passar, virão outras pessoas que vão bater esses recordes, vão vencer esses recordes. O que isso diz no nosso coração? Mas existe um legado que vai ser eterno, que nós estamos construindo em Deus. De que maneira eu construo esse legado? Cumprindo o meu propósito, porque o meu propósito cumpre em mim, toca na vida dele, se encaixa em algo que está faltando na vida dele. É dessa maneira que nós cumprimos um legado eterno, vivendo debaixo da vontade e do propósito de Deus. Uma vida com propósito. Tinha uma ética naquele tempo, e naquele lugar, naquele poço. Ninguém podia sentar naquele poço. Só podiam sentar naquele poço quem era dono. Todos eram proibidos de sentar, porque sabiam que aquele poço, quem cavou, o poço que eu estou falando é o poço que a mulher samaritana está indo buscar água.
era de Jacó. E a Bíblia diz que Jesus, indo lá em Siquém, nesse poço, a primeira coisa que ele faz é chegar nesse poço, se debruçar e sentar. Você imagina isso, irmão? Uma geração que conhece a cultura daquele tempo, sabe que só Jacó poderia sentar, e Jacó não estava mais lá. E de repente aquela geração começa a passar e vê um homem sentado no poço. O texto está dizendo que Jesus cansou e sentou, mas foi proposital. O sentar de Jesus estava dizendo para todo mundo que ele era dono daquele lugar. Por que dono? Porque Jesus veio dessa genealogia. Jacó, José, foi passando até chegar em Jesus. E ele sabia de quem pertencia aquele poço. Por isso que ele ele chega e senta naquele poço. Quando a mulher samaritana chega, a Bíblia diz que justamente é isso que está acontecendo. Jesus está indo em direção ao poço. E a mulher samaritana também está indo em direção ao poço com seu cântaro para pegar água. Não era algo comum que ela estava fazendo. Você sabe o contexto? Não se podia pegar água meio-dia. Só se podia pegar água ou pela manhã, ou ao entardecer. E um outro problema, só as donzelas, só as virgens poderiam ir pegar água. E o texto está dizendo agora que essa mulher samaritana está indo pegar água com seu cântaro ao meio-dia. E o que isso representa? Quem tem casa com poço aí sabe. Se você joga muito balde de água no poço, chega um tempo que aquela água fica barrenta. Você tem que esperar para aquela água ficar clarinha de novo. Por isso que ou é pela manhã, ou é só no final da tarde que você pega. E o texto diz que por volta de meio-dia chega essa mulher samaritana para jogar o seu cântaro. E o que ela ia pegar? Água suja. Ela ia saciar a sua vida de água contaminada, representando justamente a maneira que estava o seu coração, cara. A maneira que estava aquela geração, a maneira que estava todo aquele povo de Samaria. Justamente quando ela chega, Jesus começa a ter um diálogo com ela, indagar e fazer algumas perguntas. Jesus encontra essa mulher e ela já está vivendo praticamente o seu 6º relacionamento, e são relacionamentos ilícitos. E como aquela mulher não queria ser confrontada, talvez existiam muitas coisas no coração dela que estava sendo adiada, olha, por muito tempo. Sabe, situações que nós vamos adiando, e sem a gente perceber, a gente está carregando gigante e domesticando gigante dentro de nós. Momentos que nós vivemos com Deus extraordinários e parece que não permanecem, talvez são sinais que o altar está rachado. E a gente precisa preparar esse altar para que nada seja desperdiçado. Tudo que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, cara, eu e você precisamos desfrutar até da última gota. Eu sou alguém que eu não quero perder nada de Deus. Tudo que Deus está derramando nesse tempo agora, eu quero tomar posse, eu quero receber, eu quero saciar minha sede, eu não quero que nada se perca. Ela está indo meio-dia, porque ela sabe que não tem ninguém lá. Não tem donzela, não tem ninguém no poço, ninguém vai me ver. Quando ela chega lá, ela percebe que Jesus está justamente sentado. Ou seja, eu não quero ser confrontada, eu não quero que ninguém fale nada. Eu sei que é difícil às vezes a gente se expor, colocar o nosso coração para fora. Eu sei que é meio complicado a gente chegar para alguém, abrir o coração e dizer, cara, estou passando tal situação, minha família está assim, minha vida financeira está desse jeito. Nós não queremos se expor, pelo contrário, a gente sempre quer ficar ali guardadinho. Só que eu queria te lembrar uma coisa, existem batalhas que você não pode lutar sozinho. Existem guerras que você precisa compartilhar. Você precisa abrir o coração e dizer, irmão, eu preciso da tua ajuda. Fulano, eu preciso que você ore por mim, interceda por mim, independente do que está acontecendo. Somos uma família espiritual, amém? Existem pessoas do seu lado aí que Deus colocou como uma chave, como cura de Deus para a sua vida. São homens e mulheres realmente que carregam um coração em Deus, que não vão te expor, pelo contrário. Vão receber aquilo que você falou e vão orar, vão interceder por você, vão clamar para a sua vida. Quando essa mulher encontra Jesus, Jesus faz uma pergunta para ela, me dá da sua água. Ela meio que indaga Jesus e diz assim, como você? Ela reconhece Jesus como homem judeu. Ela diz, como que você judeu me pede uma água? Eu sou uma mulher samaritana. Havia um atrito muito grande, por isso que eles não passavam em Samaria, judeu e samaritano não se davam.
Como que você me pede água sendo judeu e eu sendo samaritano? Jesus sabe que antes daquela pegar aquela água suja no poço, o coração dela já está jorrando. Ela já está com o coração quebrado, ela já está em pedaços ali. Jesus diz, olha, se você me der a sua água, eu vou te dar da minha. E a água que eu te der é uma fonte. Uma fonte vai jorrar dentro de você. Ou seja, você não vai se saciar mais em águas sujas. Você não vai mais viver com ressentimentos. Você não vai ficar carregando mais peso, vergonha no seu coração, não. Eu tenho uma água que te cura, que te transforma, que limpa, que repara, que restaura. Eu tenho essa água para te oferecer. Ela diz, mas Senhor, eu quero então nessa água. E Jesus diz, vira para ela e fala o seguinte, olha, então vai lá e chama teu marido. Uau! Jesus toca lá onde o vaso está rachado. Ele vai certinho na frecha. Lá onde o altar precisa ser reparado. Ele diz, vai lá chamar seu marido. E ela diz, mas eu não tenho, Senhor. E até mesmo o que eu tenho, ele não é meu. Jesus diz, é verdade. Os 5 que você já teve não era seu. O que você tem também agora não é seu. Sabe, nós temos uma escolha para fazer essa noite. Se realmente nós queremos viver um avivamento, a gente vai precisar colocar o nosso coração em Deus, mas todo. Vamos precisar reparar esse altar e dizer, Pai, é aqui que eu preciso do seu toque, é aqui que eu preciso da sua cura. Eu não quero carregar mais essa ferida há tantos anos na minha vida. Eu não quero mais carregar esse remorso, essa raiva, esse senso de justiça, não. Eu quero que o Senhor me toque essa noite de maneira diferente. Porque daqui para frente eu quero andar curada, restaurada, para cumprir os teus propósitos. Chega de fugir do teu reino por causa de vergonha. Chega de deixar de cumprir o meu propósito por causa de pecado. O teu sangue já me libertou. O teu amor já pagou o preço pela minha vida. A hora é agora e o tempo é agora. Ela vira para Jesus e diz o seguinte, eu vejo que você é profeta. Você está percebendo que está havendo um diálogo aqui com alguns níveis? Que ela está enxergando a vida de Jesus. Nós temos uma escolha essa noite, ou nós continuaremos escondendo nosso coração e presos, talvez com um altar cheio de cinzas, ou nós decidiremos realmente dizer, Pai, é aqui, o Senhor sabe, Deus sabe de tudo. A gente tenta esconder algumas coisas, que a gente não conta para ninguém, que a gente não conta nem para as pessoas mais próximas. Mas o Senhor quer ouvir hoje da sua voz, da sua boca. Jesus hoje me trouxe aqui para dizer isso, filho, filha, eu estou aqui, ó, sentado na fonte, olhando para você, esperando só você permitir que eu te ajude a reparar e reconstruir esse altar. E aí ela começa a dizer, mas aonde nós adoramos? Porque uns dizem que é em tal lugar, em tal monte. E o Senhor começa a falar sobre ao coração dela algumas coisas espirituais. É o Senhor dizendo, não me adianta adorar somente no templo, não adianta acender somente o fogo nesse lugar, não. Importa que vocês sejam adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Importa que haja uma verdade no coração de vocês, cara. E ela depois enxerga Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai se apresentar agora como Messias. Porque ela diz, nós estamos esperando, porque estão dizendo que o Messias está vindo, o Salvador está vindo. Jesus diz, mas ele chegou. É esse que vos fala. Presta atenção numa coisa primeiro. Primeiro o coração dela enxerga Jesus como homem. Porque o primeiro diálogo que ela tem com Jesus é, como é que pode você judeu se misturando com uma samaritana? E depois que Jesus faz uma revelação para ela, vai lá e chama teu marido. E ela fala, não, mas eu não tenho. Aí Jesus, pois bem, sim, o que você tem não é seu. O que você já teve não é seu, e o que você tem agora também não é seu. Ela olha para Jesus e fala, eu vejo que tu és profeta. Mas no final daquele diálogo, na beira daquela fonte, ela percebe que não era só um homem que estava falando com ela. Ela percebe que não era só um profeta que estava falando com ela. Ela percebe que realmente era o Salvador.
que ela esperava há tanto tempo, para tratar algumas coisas no coração dela que ela já carregava há anos. Ela diz: é o Messias. Sabe qual a atitude dessa mulher? O cântaro que estava na mão dela para pegar água no poço, ela deixa aos pés de Jesus. O texto diz que ela vai para Samaria, e lá no futuro, lá no livro de Atos, os apóstolos têm que mandar discípulos e apóstolos lá para Samaria, porque aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Jesus tinha feito na mulher samaritana, foi algo tão poderoso que através da vida dela, um avivamento começou naquela cidade. Você tem noção disso? Por causa de um coração disponível, por causa de uma mulher que abriu mão do seu cântaro, abriu mão das suas necessidades. O cântaro que ela pegava água para saciar, e aquela água não saciava a sede, gente. Aquela água, ela só trazia um conforto para o momento. Aquelas pessoas que talvez estão com o coração tão quebrados, e parece que ela vai lambendo aquela ferida, lambendo, até que Jesus chega e fala: hoje eu trago cura para você, hoje eu trago restauração para a sua história. Você não vai mais ficar se lamentando com o que passou, você não vai ficar mais carregando e andando com o coração extremamente quebrado. Não, eu cheguei na sua história, eu preparo o seu coração. A partir de agora você não anda com o seu cântaro, você anda agora com uma fonte jorrando no teu coração. Não é mais por aquilo que você quer, mas pelo propósito que eu coloco na sua vida. Você não vai ficar mais buscando água, saciando a sua sede em lugares que eu não estou, em fontes que não são a minha, porque eu sou a sua fonte agora, e você está bebendo de mim, e a partir de agora de você vai fluir um rio, cara. Um rio de Deus fluindo aqui no meu coração e no teu coração, cara. Quem sabe o que saía do seu coração eram talvez tristezas, falta de esperança. Talvez você olhava para alguns lugares e quem sabe você dizia: não é possível. Jesus está dizendo: eu cheguei para restaurar aquilo que havia sido quebrado. Cheguei para trazer de volta uma chama que nunca mais vai se apagar, ao ponto de passar geração em geração. Todo um lugar foi tocado, porque alguém decidiu abrir mão das suas necessidades e dizer: começa em mim primeiro, Senhor. Toca aqui primeiro, Pai. Eu não quero apontar como minha casa está, eu não quero apontar o que falta para o meu marido, eu não quero apontar o que falta para o meu filho. Começa aqui, ó. Restaura aqui primeiro, acende a chama aqui primeiro, Pai. E o texto diz que ela larga o cântaro e corre para Samaria. Ela começa a declarar a experiência que ela teve de cura, de restauração, de libertação. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, as suas experiências com Deus nos dias mais difíceis da sua vida serão os seus maiores testemunhos. Deus, Ele é poderoso para pegar os nossos piores dias, as nossas piores dores, e transformar nos maiores testemunhos. Pegar as nossas maiores vergonhas, meio-dia, em vez de esconder o cântaro, olhar para um lado: será que tem alguém aqui? Decidir beber água suja, para não se expor. Aí vem Jesus, meio que senta na fonte, diz para ela o seguinte: chegou a hora de todas as suas vergonhas serem transformadas por uma dupla honra. Chegou a hora de reparar esse altar. Chegou a hora de algo novo começar a jorrar do seu coração. Chega do olhar crítico para o passado. Chega de olhar para aquilo que é empecilho. Mas, pastor, já vivi tantas coisas na minha vida, tantas coisas erradas. Essa mulher já vivido 5 relacionamentos. Quantos fracassos você já teve? 1, 2, 3.
Deixa eu te lembrar uma coisa, isso não define quem você é. Ele define quem nós somos. No sexto fracasso daquela mulher, chega Jesus e diz para ela assim, ó, agora você vai saber realmente quem você é. Você conhece a história dos maiores empresários do Brasil? A maioria daqueles homens, daquelas mulheres fracassaram 5, 6, 7 vezes. Você está parado por quê? Você desistiu por quê? Você está abrindo mão por quê? Ele é poderoso para fazer mais, muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Quando Pedro sai do barco, lembra desse texto, para o encontro de Jesus? Ele sai com direção, cara. Ele sai com um caminho. Jesus diz, vem Pedro. Ele vai com fé. E viver por fé não anula algumas surpresas ao longo do caminho, porque a fé não nega a realidade. Ela te faz ir além da realidade, além das barreiras. A Bíblia diz que no meio do caminho Pedro afunda, cheio de fé no coração, seguindo uma direção de Deus. E Jesus aparece e fala assim, homem de pequena fé. Como assim, Jesus? Homem de pequena fé, um cara que andou sobre as águas. Alguém já andou sobre as águas aqui? Eu nunca, irmão. Ninguém, acho que ninguém andou sobre as águas. Pedro se afogando, Jesus diz, homem de pequena fé. Mas Jesus não diz só isso. Ele diz que Jesus estende a mão para ele, segura e levanta. Você tem noção do que Pedro deve ter pensado enquanto ele se afundava? Você tem noção do que deve ter passado na cabeça daquela mulher samaritana enquanto Jesus falava com ela? Um filme da vida dela. Um filme da vida de Pedro, ele afundando, talvez pensando, era melhor ter ficado no barco, porque eu pulei, porque eu andei. Mas Jesus está pegando na mão dele, levantando e dizendo, Pedro, tem um detalhe, você pode até afundar, mas eu não permito que você se afogue. Eu te levanto com a minha mão forte. E o detalhe é, como que Pedro volta para o barco? Volta andando, irmão. Pedro não andou uma vez só pelas águas, Pedro andou 2. Ele vai, e depois ele volta ao caminho. A mulher samaritana, quantas vezes foi fracassada para aquela fonte? Só que Jesus aparece naquela fonte para ela, e diz no coração dela, na mente dela, a sua história não acaba aqui. Sua história não acaba no fracasso, Pedro! A sua história não acaba no fracasso. Aqui é só a metade do caminho, tem a volta. E a volta eu vou contigo, segurando na tua mão, porque eu tenho preparado o melhor para você, cara. Só para reparar o altar. Fica de pé, por favor. Eu extrapolei ali. Ele precisa de alguém. Olha para mim aqui, por favor. Deus precisa de alguém. Deus precisa de um coração. Acredito que você já até tenha ouvido isso. Nós não somos perfeitos, é verdade. Mas nós somos perfeitos para o propósito de Deus. Sabia disso? Você é perfeito para o propósito de Deus. Eu, pastor? Sim. Você é perfeito para aquilo que Ele tem para fazer aqui em Bangu. Você é perfeito para aquilo que Ele tem para fazer na sua casa, no lugar que Ele tem te enviado. A mulher samaritana era perfeita? Nossa, uma das piores ali. Mas Jesus falou para ela, eu vou reparar o seu coração, ao ponto onde todas as suas vergonhas. Para aquela mulher, ela já tinha desistido. Mas Jesus deixou bem claro para ela, aqui é só a metade do caminho. Pode voltar. E quando ela voltou, ela viveu algo que ela jamais esperou. Sabe de uma coisa? Deus está reparando o nosso coração aqui. Deus está sarando feridas aqui essa noite. Para que a gente possa experimentar algo maior e melhor que nós já imaginamos. Maior e melhor. Feche seus olhos aí onde você está, por favor. Coloque a mão no seu coração.
Veja onde é o lugar. Diga a Ele: ajuda-me, Senhor. Clame a Ele: Pai, repara. Me lembra, quem sabe aonde eu parei, aonde eu deixei de acreditar, aonde a minha esperança acabou, aonde a esperança se foi, o lugar que a incredulidade tomou meu coração, aonde foi o lugar que eu não te ouvi mais, que eu perdi a sensibilidade. Aonde foi esse lugar? Nos leva de volta, Senhor. Repara nossa mente, nosso coração, aonde a fonte deixou de jorrar no nosso coração. Queremos que ela jorre novamente, que flua nessa noite um novo rio de Deus sobre a sua vida. Que flua nessa noite uma nova fonte de Deus, que se acenda novamente uma nova chama nesse altar. Seu coração se aqueça novamente, que o prazer volte de ser apaixonado por Ele, que o prazer volte da palavra, que o prazer volte de estar em comunhão. Seu coração anseie novamente amar Ele com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Aleluia. Aonde está a geração, aonde está a igreja disposta a se entregar com tudo que tem? Nós te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Te exaltamos. Só precisa de um. Deus só precisa de um coração. Se isso for uma verdade na sua vida, levante suas mãos e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Diga: começa em mim. Diga: faz de novo. Diga: faz outra vez, Senhor. Diga: a partir de mim um novo tempo e uma nova história na minha casa. Diga: a partir de mim um novo tempo no meu coração, um novo tempo no meu trabalho. Diga: a partir de mim os sonhos brotem novamente. Ei, vamos juntos, igreja. Vamos. Aleluia. Aleluia. Pega a sua voz e aproveita esse momento para agradecer o nome dEle. Cria em nós, Pai, um coração novo. Um novo coração te pedimos. Tudo aquilo que se ressecou, tudo aquilo que endureceu em nós. Eu ouço um barulho de chuva espiritual caindo aqui sobre a minha vida e sobre a sua. Há uma chuva regando toda a terra seca aqui nesse lugar. Eu ouço ossos encontrando ossos aqui, tendões. Isso fala a respeito de sensibilidade, isso fala a respeito de contato. Eu vejo Deus trazendo sensibilidades aqui, que foram perdidas ao longo do tempo, ministérios que foram enterrados, dons, talentos que foram enterrados, que estão cheios de cinzas, de poeira. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Ei, vamos. Manifeste, traga à tona aquilo que Deus entregou a você. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Assim como Abacuque declarou, nós declaramos também. Vamos, nova vida. Vamos, declare. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Sei que eu já passei da hora, mas se o pastor Marcos me permitir, queria só orar por vocês. Você que declara: pastor, começa em mim. Você que quer dizer: eis-me aqui, Senhor. Que seja a partir de mim. Se isso é uma verdade para você, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Rapidinho. A gente está com o tempo já estourado. Isso. Você que quer preparar o altar. Isso, vem, vem, vem.
das suas frustrações sairão seus maiores testemunhos. Dos seus maiores fracassos sairão as suas maiores vitórias. A alegria que você tinha no passado, meu irmão, você não tem noção. Deus agora vai transbordar sobre a sua vida. A unção que você carregava agora vai ser dobrada.